Estamos de volta e este bloco é de perguntas com temas determinados. Quem começa a perguntar é o candidato Max Filho, do PSDB, e eu já vou sortear aqui o tema para a sua pergunta. Vamos ver aqui qual vai ser o tema. O tema para a sua pergunta, candidato, é emprego. Por favor, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Quero perguntar ao candidato, o senhor promoveu um grande evento no hotel da Avenida Paulista, em São Paulo, e prometeu atrair investimentos para Vila Velha da ordem de 2 bilhões de reais. Também foi à China e, na volta, anunciou que o município sediaria uma fábrica de tablets e de celulares. Quantos empregos foram gerados com essas iniciativas? Durante o nosso governo, nós geramos mais de 50 mil empregos no município de Vila Velha. Só os 2 novos shopping centers que nós articulamos a sua vinda para o município de Vila Velha, tem mais de 10 mil pessoas trabalhando. A Macro hoje gera quase 500 empregos na cidade. Os novos supermercados que foram abertos em Vila Velha durante o nosso governo geram mais de 4 mil empregos na cidade. A construção civil, que sofreu um impulso muito grande, com o novo ambiente de negócio de Vila Velha, com a desburocratização que nós implementamos na prefeitura, gerou mais de 30 mil novos empregos na cidade. Nós fizemos várias ações para atrair novos investimentos e criar um ambiente bom de negócio na cidade. Inclusive, nesse hotel em São Paulo, o governador Paulo Artung foi o nosso convidado, foi o nosso palestrante lá nesse evento. O presidente da Petrobras, o Márcio Félix, que foi secretário de Desenvolvimento do governo do estado na época, foi o nosso convidado para falar sobre as oportunidades para o município de Vila Velha e para o estado do Espírito Santo. Estivemos também no estado de Minas Gerais, estivemos em Goiás, criando uma boa relação, porque Vila Velha tem uma vocação para o comércio exterior. E os estados de Goiás e Minas Gerais são grandes parceiros nossos. E nós precisávamos dessa parceria. Assim como os paulistas, que importam boa parte das suas cargas pelos portos capixaba. Para Vila Velha voltar a gerar emprego, gerar renda, nós temos que criar um ambiente institucional de estabilidade. Foi o que fiz. Com 8 anos de mandato, Vila Velha tinha PDM, tinha regra do jogo. É preciso hoje desburocratizar a prefeitura, descomplicar a abertura de novos negócios, estimular o microempreendedor. A gente investir também na formação profissional, porque sem uma boa base é mais difícil a pessoa acessar a oportunidade de trabalho, porque se já está difícil para quem tem uma boa formação, muito mais para aqueles que não têm oportunidades. Então, fazer parcerias com o Senai, com o Senac, rearticular as parcerias que fizemos, formamos mais de 17 mil pessoas nos ofícios, nas profissões de pedreiro, bombeiro hidráulico, até motores, mecânica de motores náuticos, recuperar esse investimento, levando para a periferia, levando para os jovens, formando a partir do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, para qualificar a mão de obra em Vila Velha e ter mais oportunidade de emprego. Durante o nosso governo, além de atrair novos investimentos, de desburocratizar a prefeitura, modernizamos a gestão, implantamos a nota fiscal eletrônica, criamos um novo ambiente de negócio para a cidade. Através do Pronatec, convênio com o governo federal, nós qualificamos mais de 25 mil pessoas para o mercado de trabalho. A coisa mais comum em Vila Velha durante o nosso governo era você passar nas principais avenidas, no Polo da Glória, e ver uma plaquinha: precisa-se de vendedores. Hoje, você passa nas principais avenidas da cidade, na Glória também, e a placa mais comum é: aluga-se e vende-se. Essa franquia, nós temos que acabar com ela em Vila Velha. Vila Velha precisa voltar a crescer e vai crescer com Neucimar 55. Obrigado, candidato. O senhor continua com a palavra, a pergunta. Eu vou sortear aqui o tema de sua pergunta. O tema, candidato, educação. Por favor, a sua pergunta. Candidato, eu, quando fui deputado federal, consegui articulação para trazer um IFES para Vila Velha. Por 2 vezes eu fui no seu gabinete acompanhado do diretor-geral do IFES, o professor Jadir e o professor Ronaldo Cruz. E o senhor, nas 2 vezes, em 2005 e em 2007, o senhor enrolou e não cedeu um terreno para construir um IFES de Vila Velha. Por que o senhor foi contra a vinda do IFES para a cidade de Vila Velha? Mais uma vez o candidato mente. Não faça isso, candidato. Respeite o telespectador. O IFES veio para Vila Velha num terreno que pertence ao governo do estado.
Terreno esse que foi desapropriado pelo então governador Max Mauro. Então, se Vila Velha podia ter uma área para doar ao IFES, foi porque houve um governador do estado que desapropriou uma área reservando exatamente para o investimento federal em Vila Velha. Então, o candidato concorrente, ele gosta muito de se gabar com as obras alheias. Está aqui querendo faturar a obra do IFES, que é uma obra federal. Já falou na sua fala que ele que fez a alça da Terceira Ponte, uma obra do governo do estado. A obra do viaduto da Lindenberg, também uma obra do governo do estado. Parece que o senhor não tem o que apresentar. Obra da sua gestão. E a educação em Vila Velha? Vila Velha não tem, a prefeitura não tem nenhuma escola de ensino médio, nem de ensino superior. O município tem que dar conta da educação básica. O ensino fundamental, 6 a 14 anos, e o ensino infantil, de 0 a 5 anos, que está desguarnecido em Vila Velha. Há 8 anos a prefeitura não projeta e constrói nenhuma creche nova. As creches estão sendo inauguradas, projeto ainda no nosso mandato. Há terrenos aguardando investimento, por exemplo, em Jaboruna, a creche São Francisco de Assis. Até hoje, 8 anos o terreno está lá aguardando. Estou de volta para reforçar o ensino infantil e o ensino fundamental. Candidato, as mães não conseguem matricular os seus filhos em um projeto. Só conseguem matricular se a escola estiver pronta. A escola de Jaboruna, o senhor demoliu a única creche que a comunidade de Jaboruna tinha. Prometeu construir outra no local. Ficou 8 anos no mandato e não construiu. Assim como demoliu também a escola Henrique Rimo, lá em Santos Dumont, tirando as crianças do Santos Dumont, colocando para estudar lá no bairro Jardim Colorado. E não construiu a escola. Nós fomos lá e iniciamos as obras do Henrique Rimo, que hoje está inaugurado. Mas o IFES de Vila Velha, durante o seu governo, o senhor impediu, não quis fazer a doação do terreno. Eu virei prefeito da cidade, depois, em 2009, fui ao secretário nacional e disse, Neucimar, já 2 vezes concedi o IFES e vocês não construíram. Falei, mas agora eu sou o prefeito, Eliezer, e eu vou conseguir o terreno. E conseguimos com o governo do estado, demos ordem de serviço e o IFES foi inaugurado e hoje atende mais de 1.200 pessoas na cidade. Como o candidato só sabe fazer cortesia com chapéu alheio e fica fazendo a cortesia com investimento federal, quem localizou o IFES de Vila Velha fui eu como prefeito e o diretor do IFES já de Pela, que eu avoco seu testemunho para isso. Nós localizamos o endereço do IFES e o IFES veio para Vila Velha pelas nossas mãos, na época em que fui prefeito, e viabilizamos a doação do governo estadual para o governo federal fazer o IFES de Vila Velha. Então, os projetos que eu deixei, lamentavelmente, não tiveram sequência. Passaram 8 anos. O máximo que ele fez foi inaugurar um tapume. Como ele fez em São Torquato, levou 4 anos para a escola lá em São Torquato para se erguer o tapume. E agora caiu o tapume. Eu estou voltando para colocar esse projeto de pé. Obrigado, candidato. A gente continua a rodada com temas determinados. É o senhor que pergunta, continua com a palavra. Deixa eu tirar aqui o tema para a sua pergunta. O tema, candidato, é crise da água. Por favor, a sua pergunta. Bom, a crise da água, Vila Velha recebe todo o esgoto de várias cidades, de Domingos Martins, Viana, e os índices de contaminação estão altíssimos. Sem aliança com o governo do estado e com o governo federal, como o senhor pretende resolver essa questão que extrapola o meio ambiente e atinge também a saúde? O Rio Jucu, que abastece de água toda a Grande Vitória. O candidato pensa só pelo fato dele ser deputado federal há 1 ano, e aliás nem exerceu esse mandato, que eu não conheço nenhuma ação dele como deputado federal, que ele já é o bambambam de Brasília, um amigo de todos os ministros. Esqueceu que eu fui deputado federal por 2 mandatos. Tenho boa articulação em Brasília. Durante o nosso mandato, nós conseguimos trazer para Vila Velha mais de 200 milhões de reais de recursos federais, investimento para construir mais de 2.000 unidades habitacionais, iniciar as obras do PA 24 horas Zilda Arnes, no bairro Riviera da Barra, investimentos no Canal do Congo, 56 milhões de reais, convênio que assinamos, 12 milhões de reais no Canal da Costa, investimentos que estão sendo feitos, convênios que assinamos com o governo federal, fizemos o projeto e demos ordem de serviço. E nós tratamos o esgoto de Vila Velha, nós pegamos a cidade com 5% de esgoto tratado, depois de 8 anos de governo dele, de 40 anos de domínio da família na cidade, a família Mauro. Nós deixamos a cidade com 55% de esgoto tratado. Nós queremos agora
chegar a 80% de esgoto tratado no próximo mandato. Nós queremos também investir em políticas de reflorestamento das margens do rio Jucu, de forma articulada com o governo do estado, que nós fizemos essa boa relação. Aliás, se obrigou com o governador durante 8 anos no passado e o povo sofreu. Nós estendemos um tapete vermelho para o governador Paulo Artung e ele fez durante o nosso governo tudo que tentou fazer no seu governo e não conseguiu. Eu fiz o projeto de macrodrenagem do canal do Rio do Congo, que ele contratou, que o Neucimar contratou e que o Rodinei está executando as obras. E estou voltando porque o prefeito que fez o projeto vai inaugurar essa obra. Trouxe aqui o ministro das cidades, meu colega, deputado federal como eu do PSDB, Bruno Araújo, para fazermos parcerias. Vila Velha terá portas abertas nesse ministério. E o governo do estado, o governador Paulo Artung, está muito entusiasmado com 3 obras, mas uma dessas é no saneamento ambiental em Vila Velha. Serão 700 milhões de reais a serem aplicados no saneamento ambiental de Vila Velha para tentar despoluir os cursos d'água, os canais, os rios que cortam Vila Velha, Rio Jucu, Rio Aribiri, Rio Guaranhuns, enfim. Então, é um investimento importante que o município tem que dialogar com o estado, dialogar com o Ministério das Cidades, para poder potencializar esse tratamento dos esgotos e tratamento da água em Vila Velha. Por favor. O candidato reclamou que eu citei obras feitas em parceria com o governo do estado. É que o governo quis fazer no governo dele e não deixou, porque o papai dele era brigado com o governador e não deixava que ele atendesse o governador no município de Vila Velha. E agora já está surfando em obras que o governo do estado está prometendo para o próximo mandato no município de Vila Velha. Essa boa relação que nós fizemos, nós vamos repetir novamente com o governador Paulo Artung, vamos repetir com o governo federal. Segunda-feira agora, o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro Kassab, vai estar em Vila Velha. Nós temos o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também é do PSD. Nós temos o presidente do SEBRAE. Temos uma boa articulação para conseguir esses recursos, candidato. Obrigado, candidato. O senhor continua com a palavra. Pergunta de tema determinado, que eu vou sortear aqui agora. Um instante. O tema, candidato, é corrupção. Por favor, sua pergunta. Candidato, durante o nosso governo, nós implantamos o Portal da Transparência. E através do Portal da Transparência, os moradores da cidade puderam acompanhar todo o volume de receitas que entravam na prefeitura, acompanhar os gastos da prefeitura, e tudo isso só foi possível porque nós investimos em tecnologia. Durante o nosso governo, também aplicamos recursos nessa área. Qual é a sua proposta nessa área para o município de Vila Velha? Olha, investir na transparência é fundamental, né? Eu fui o prefeito que criei o site da prefeitura, assumi a prefeitura, não tinha nem site, não tínhamos nem maquinário de informática, enfim, demos um salto de qualidade. A nossa gestão foi totalmente transparente, todas as nossas obras eram fixadas o preço pelo laboratório de orçamento do ITUFES, Instituto Tecnológico da UFES, e a partir daí as empresas disputavam pelo menor preço, não tinha jogo de carta marcada, a nossa administração orçamentária e financeira era organizada, pagamentos em dia, primando pela regularidade, pela qualidade da obra pública, não fizemos obras eleitoreiras, a obra pública realizada na nossa gestão era obra pública de qualidade, com as especificações determinadas no edital, e nós exigimos o acompanhamento par e passo da qualidade da obra pública em Vila Velha. Fui o primeiro prefeito a divulgar no site a folha de pagamento da prefeitura. Eu tive o desprazer do sindicato de servidores entrar contra mim e conseguir retirar do ar, retirar do site da prefeitura, a folha de pagamento da prefeitura, o que hoje é uma coisa absolutamente comum, regular, uma exigência, inclusive, da lei da transparência. Eu fui pioneiro em algumas iniciativas e vamos retomar com força, porque onde está organizado é mais difícil ter corrupção. Onde está desorganizado, aí já tem corrupção. E foi por isso que nós organizamos a prefeitura. Levamos para um prédio novo, investimos em tecnologia, modernizamos a gestão, nós implantamos mais de 1.800 computadores novos na cidade, criamos o Portal da Transparência, mas agora eu quero fazer mais no próximo governo. Eu vou criar a Secretaria de Fiscalização e Controle. Aliás, esse foi o único assunto que eu já discuti antecipadamente ao processo eleitoral.
convidei o ex-promotor, Dr. Gilberto Toscano, que atuou durante mais de 34 anos na promotoria da cidade e do estado, para ser o nosso secretário de fiscalização e controle. Eu tenho certeza que pela forma e a seriedade com que o Dr. Gilberto Toscano desempenhou a sua função na promotoria e no combate ao crime organizado do estado, ele vai ser uma ferramenta importante, vai trabalhar firme para que nós possamos, durante todo o nosso mandato, produzir bons resultados nessas áreas e garantir ao povo uma capacidade de investimento maior. Essa é uma das razões pelas quais eu sou candidato a prefeito. Não deixar a Vila Velha ser administrada de forma desorganizada e que o componente ético, o componente da honestidade, do respeito à coisa pública não esteja sendo praticada. Porque o combate à corrupção é uma prática nossa, combater a corrupção na Assembleia Legislativa, combater a corrupção no Congresso Nacional. Fui eu o relator do voto vencedor que acabou com os recursos do deputado Eduardo Cunha e que joguei ele para o plenário da Câmara, ele foi cassado e se hoje ele está na cadeia pela mão do juiz Sérgio Moro, deve-se também a nossa contribuição como relator do voto vencedor na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. É um dos vários atos que realizei no curso em apenas 2 anos de mandato. Obrigado, candidato. E o segundo bloco chega ao fim. Daqui a pouco a gente volta com mais uma rodada de perguntas e respostas. O tema volta a ser livre e os senhores candidatos poderão perguntar o que quiserem um para o outro. Daqui a pouco a gente volta. É um instante só. Intolerância à lactose.